Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? É sempre um grande privilégio, é sempre uma grande alegria nós nos reunirmos para juntos buscarmos a presença do Senhor. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria que você, mais uma vez, ficasse em pé. Eu queria que nós estivéssemos juntos, um tempo de intercessão pelos enfermos, né? Se você lembra de alguém que está doente, nós já tivemos um tempo de intercessão pelos enfermos um pouco antes do culto. Deus tem levantado, tem movido o coração de muitas pessoas para estarem aqui às 17h30, alguns que já estão iniciando o seu culto às 17h30, né, para buscar a presença do Senhor, orar pela igreja, orar pela cidade, orar pelo movimento do Espírito Santo de Deus, pelo mover do Espírito Santo de Deus, e isso é bom demais. Então nós queremos agora, como igreja, visitarmos os céus em favor dessas vidas, em nome de Jesus. Se aí na sua casa tem alguém que está enfermo, querido, ou alguém que você conhece que está atravessando uma luta na área da saúde, né? Nós ouvimos falar muito sobre a questão do Covid. Muitas vidas próximas de nós têm sido acometidas por essa enfermidade, mas existem muitas outras enfermidades que estão presentes na vida das pessoas. Então, apresente diante do Senhor, e nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja manifestando a glória dele, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo o mover do Espírito Santo de Deus. Comece a orar, querido, comece a clamar, comece a pedir o mover do Espírito. Aí na sua casa, comece a pedir também a visitação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, se você de alguma forma está em algum hospital e porventura nos acompanhando daí, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja tocando, curando, restaurando, manifestando o milagre dele sobre a sua vida e a vida daquele que você apresenta diante do Senhor agora. Pai, nós somos a tua igreja reunida, ó Deus, e a tua palavra afirma, Pai querido, que nós devemos orar uns em favor dos outros, Pai querido, porque a oração, ó Deus, o clamor, a intercessão daquele que foi justificado, ó Deus querido, pelo sangue do Cordeiro, ela é poderosa, ela é eficaz, ó Deus, e nós queremos, Pai querido, nessa fé, ó Deus querido, unir as nossas vozes num só propósito, clamando, ó Deus querido, pela intervenção, clamando pelo milagre, clamando pela cura, ó Deus, da vida daqueles que estão enfermos, Pai, ó Deus, dos irmãos da fé, ó Deus, da família da fé, mas também clamamos por aqueles que estão enfermos nesta cidade, que o Senhor visite os hospitais, ó Deus querido, ó Deus, cada leito de enfermidade nesta cidade, que o Senhor coloque ali a tua mão poderosa, ó Deus querido, realizando sinais, prodígios, maravilhas, milagres, ó Deus, que o Senhor sustente, Pai, aqueles que cuidam dos enfermos, os médicos, enfermeiros, ó Deus querido, os técnicos, ó Deus, aqueles que trabalham nos hospitais, que a mão poderosa do Senhor se manifeste sobre essas vidas, Pai, e que nós possamos experimentar milagres do Senhor, ó Deus querido, a cada dia. Nós te glorificamos, Pai, pelos muitos milagres que o Senhor já tem feito, Pai, e nós queremos continuar clamando, porque a nossa fé, ó Deus, ela está centralizada, ó Deus querido, no Senhor, é no Senhor que nós confiamos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Assente-se, querido. Há dias atrás, queridos Deus, alguns dias já, Deus vem inquietando meu coração sobre um assunto, e esse assunto, na verdade, são as perguntas que Deus faz, as perguntas que Deus realiza. Nós temos muitas perguntas em nosso coração. O homem, ele é movido por perguntas.
A gente, quando tem algum tipo de insatisfação, a gente pergunta. Quando tem alguma dificuldade, a gente pergunta. Quando tem alguma, a gente está cheio de perguntas. O nosso coração é cheio de perguntas. Queremos respostas para as nossas perguntas. Às vezes nós queremos aprender através das nossas perguntas. E essas perguntas que nós temos, a Bíblia revela muitas delas e mostram a raiz das nossas perguntas, mas tem movido muito o meu coração sobre as perguntas de Deus. A Bíblia está cheia de perguntas de Deus. Cheia de perguntas de Deus. Você fique tranquilo que eu não vou tratar de todas elas, porque só o livro de Jó tem inúmeras perguntas, que revelam a grandeza de Deus, que revelam o poder de Deus, que revelam o cuidado de Deus, que revelam a manifestação misericordiosa de Deus. Jó pergunta e Deus responde Jó com uma infinidade de perguntas. Às vezes tem perguntas que a gente faz e Deus responde com outra pergunta. E nós, com certeza, aprendemos muito com as perguntas de Deus. E quando eu olho para as perguntas de Deus, eu percebo que as perguntas de Deus, elas têm como objetivo principal nos ajudar a enxergar com os olhos do Senhor. Nos ajudar a ver as circunstâncias, as situações com os olhos de Deus. Toda pergunta de Deus, ela vem com um caráter libertador, com um caráter restaurador, com um caráter renovador nas nossas vidas. Então, nós vamos ler, durante a mensagem, várias perguntas de Deus. Eu queria, na verdade, pensar com você aqui sobre 5 perguntas de Deus. 5 perguntas. E a primeira delas, querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Depois a gente vai correndo, você vai deixando a sua Bíblia aberta, no capítulo 3, no versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Essa é uma das primeiras perguntas que Deus faz. O versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Onde estás? E eu queria que você fechasse os seus olhos e pudesse se abrir para as perguntas que Deus quer fazer para nós, reforçar, trazer à nossa memória nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai querido, por poder, junto com meus irmãos reunidos aqui neste templo, junto com meus irmãos reunidos em suas casas, ó Deus querido, pedir, ó Deus querido, a inspiração do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor conhece o nosso coração como ninguém conhece. Então, Deus querido, nos ajude nessa noite, ó Deus querido, a nos aproximarmos do Senhor. Ó Deus, a nos aprofundarmos, ó Deus querido, na Tua presença. Ó Deus querido, vai quebrando barreiras, ó Deus querido, vai destruindo, Pai querido, os sofismas da nossa mente e do nosso coração, ó Deus querido, e vai nos levando, Pai, ó Deus querido, a experimentar o melhor do Senhor, ó Deus, nesse tempo. Ó Deus, o melhor do Senhor não depende, ó Deus querido, de nenhuma circunstância na face da terra. Depende da nossa rendição, ó Deus querido, e da nossa submissão, ó Deus querido, ao Teu Espírito Santo. Então, unge as nossas vidas, ó Deus, e derrama sobre nós, em nome de Jesus. Queridos, a primeira pergunta que nós acabamos de ler, a primeira pergunta de Deus, ela foi realizada ainda no jardim.
né? O homem ainda estava no jardim, né? Logo depois que eles cometeram um deslize, deram uma escorregada numa direção que Deus havia dado para eles. A palavra diz que, como resultado daquela escorregada, esse homem e essa mulher tiveram uma distorção, o seu comportamento foi completamente afetado, e ao invés de se aproximar de Deus, eles começaram a se afastar de Deus, a se distanciar de Deus. Aquilo que era costumeiro, aquilo que era normal, aquilo que era natural, né, eles vivenciarem com Deus, de repente foi quebrado pelo pecado, e eles começaram a se distanciar da presença do Senhor. E nesse contexto é que Deus vem e faz essa pergunta: onde estás? Onde estás? E o que eu acho maravilhoso nessa pergunta, querido, que apesar do pecado já ter entrado no coração, o pecado já ter sido consumado na vida desse casal, Deus não chega com condenação, Deus não chega com juízo, Deus procura, Deus busca a vida desse casal. E eu fico imaginando, querido, se a reação de Adão, se a reação de Eva tivesse sido de correr para os braços de Deus, ao invés de correr para longe de Deus, qual teria sido o resultado? Né? O que nós poderíamos estar vivendo hoje se eles tivessem tido uma atitude de aproximação ao invés de distanciamento? Eu penso, querido, que quando Deus faz essa pergunta porque a reação minha, a tua, a nossa, a reação do ser humano, quando a gente comete algum deslize, é exatamente a mesma deles. A gente, ao invés de correr para Deus, a gente corre de Deus. A gente se afasta de Deus. E sem perceber, querido, a gente começa a trazer prejuízo. A nossa colheita começa a se tornar uma colheita de espinhos e de abrolhos, como diz a palavra do Senhor. Quando a gente dá uma olhadinha lá no Evangelho de João, capítulo 3, se você tiver curiosidade de abrir e dar uma olhadinha lá, é muito interessante, né, a gente perceber, porque foi exatamente o que Jesus fez. João 3, versos 17 a 21, diz assim, João 3, 17 a 21, Deus diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, a fim de não serem questionadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A primeira pergunta de Deus, né, Deus chega não com juízo, Deus chega não para condenar, Deus chega para resgatar, Deus chega para salvar, Deus chega para mudar a história. E essa pergunta é muito relevante para nós, querido, principalmente nesse tempo onde a gente é seduzido por muitas coisas. A gente é seduzido por muitas coisas. E a gente é movido por muitas decisões. Eu penso que no coração de Adão, no coração de Eva, jamais imaginaram que se eles comessem daquela fruta, eles perderiam alguma coisa, porque o pecado foi apresentado como algo que ampliaria a visão deles. Né? Não foi apresentado perda, foi apresentado a possibilidade deles terem uma visão ampliada. É sempre assim, o pecado é sempre assim. Ele é apresentado, ele não apresenta resultado real de perda, ele apresenta
como se fosse algo que pudesse nos elevar, levar a gente num patamar superior. Mas quando a gente escolhe o caminho do pecado, a gente escolheu o caminho da perda. A gente escolheu o caminho da destruição. Mas Deus vem e diz assim: onde estás? Onde estás? Onde você está colocando a sua vida? Onde você está firmando o seu coração? Onde você está alicerçando os seus propósitos, os seus planos? O propósito de Deus, querido, eu imagino que era gerar no coração de Adão, no coração de Eva, arrependimento. É claro que perda teria, mas eu penso que o rumo poderia ter sido completamente outro. Se houvesse um mover de arrependimento, se houvesse um mover, né, em direção a Deus. Pastor Silvio leu aqui exatamente sobre isso, que o pecado, né, que o Espírito Santo viria e nos convenceria do pecado, porque não creem, que a raiz do pecado é não crer. Agora, querido, quantas coisas nós fazemos que a raiz é raiz de incredulidade? Quantas decisões nós tomamos que a raiz é raiz de incredulidade, é a raiz de projetos e propósitos humanos. E a gente não se arrepende delas. Mas Deus vem permanentemente, porque Ele percebe que esses caminhos são caminhos de destruição. São caminhos de destruição. Onde você está? O quanto essas coisas afetam a sua vida, afetam a sua casa, afetam o seu trabalho, afetam os seus relacionamentos, porque às vezes a gente não dá ouvidos às perguntas que Deus está fazendo. Deus não trouxe juízo no primeiro momento. O juízo aconteceu depois, porque Adão e Eva continuaram insistindo. Se esconde, foge, justifica, culpa, joga a responsabilidade, mas não se voltam para Deus. Eles foram escolhendo se distanciar do coração de Deus. Pergunta maravilhosa de Deus. E Ele continua fazendo ainda hoje essa pergunta. A segunda pergunta, querido, que eu acho muito interessante da parte de Deus para as nossas vidas, está no capítulo 4, né, de Gênesis. Gênesis 4, versículo 6. Diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Esta é uma pergunta muito interessante e ela é feita mais vezes na Bíblia. Lá no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 4, a gente encontra o profeta Jonas ouvindo essa mesma pergunta de Deus, de uma forma diferente, mas Deus se dirige para Jonas e diz assim: é razoável esta tua ira? É razoável esta tua ira? Essa pergunta, querido, ela é importante porque ela revela, ela mostra a nossa dificuldade de discernirmos a fonte dos nossos sentimentos e como nós nos deixamos guiar pelos nossos sentimentos. A gente tem muita dificuldade de discernir a fonte dos nossos sentimentos.
Se a gente olhar o contexto, né, de Gênesis 4, a palavra diz que Abel e Caim, eles foram recebidos por Adão e Eva como presentes de Deus. Quando eles nasceram, houve uma declaração por parte dos pais, é do Senhor, o Senhor nos ajudou, o Senhor abençoou, o Senhor, né, realizou um grande milagre. Os dois cresceram, os dois se desenvolveram como o sonho de qualquer pai. Abel foi ser pastor de ovelhas, pastor, e com certeza era o melhor pastor da sua época, né? Não tinha outro, né? Era um pastor de excelência. Né? E Caim, o agricultor, né? Com certeza também o melhor agricultor da sua época. Dois profissionais de excelência, trabalhando da melhor maneira possível. Mas é interessante que a palavra diz assim, que o problema deles acontece num momento de adoração, num momento de culto. A palavra diz que Abel fez a oferta, fez do seu rebanho, tirou a primícia e ofereceu para o Senhor. E o texto diz que Caim pegou uma oferta. Olha que interessante isso. Ofereceu a primícia e ofereceu uma oferta. E eu estava olhando para esse texto, querido, imaginando, né, Abel vendo ali as suas ovelhas dando cria, e ele talvez olhando para aquela cria, falar assim, essa aqui vai ser do Senhor. É a primeira, é a primícia, vai ser do Senhor. Eu vou entregar para Deus. E Caim, fazendo a sua colheita, e simplesmente, acho que essa aqui dá para o Senhor. Tem diferença? Tem diferença, querido? E a palavra diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Rejeitou a oferta de Caim. Só que, ao invés de conserto com Deus, Caim começou a olhar para Abel como o problema. Será que acontece esse tipo de coisa ainda hoje? Ao invés da gente ir para Deus, para o conserto, ao invés da gente ir para a presença de Deus, para o acerto, a gente começa a olhar para as pessoas como se as pessoas fossem as responsáveis pela nossa crise, pela nossa dificuldade. Deus vem nessa situação, visita Caim e diz assim, por que você anda irado? Se proceder bem, não será aceito? Resolve o teu problema comigo, resolve a tua questão comigo. A tua questão é comigo, não é com ele. Querido, quantas coisas, se nós trouxéssemos, entendêssemos a pergunta de Deus, elas seriam resolvidas no altar. Elas seriam acertadas na presença de Deus. Porque não tem absolutamente nada que Deus não possa resolver, não tem absolutamente nada que Deus não tenha uma direção. É uma pergunta extremamente profunda, extremamente relevante para as nossas vidas. É razoável a tua ira? É razoável? Você que está aqui na casa, eu de vez em quando fico nervoso, fico irado. Né? Alguém aqui me acompanha nisso? Não, levanta a mão se tiver coragem. Né? Mas, querida, é razoável a ira. É interessante que Caim não escuta, não ouve a pergunta de Deus e ele continua o processo dele.
ele continua na bronca dele com Abel, e ele continua brigando com Abel, e ele continua encrencado com Abel, e ele vai desenvolvendo cada vez pior, o sentimento vai deixando aquele sentimento dominar a vida dele, até que ele convida Abel para o campo e o mata. Elimina Abel da vida dele. Resolveu o problema? Às vezes a gente está fazendo exatamente assim, querido. A gente quer eliminar aqueles que a gente acha que são os responsáveis pela nossa crise. Mas quando a gente elimina, a gente vai descobrir que não era a razão, que a nossa ira não era razoável, que se nós tivéssemos vindo para Deus, nós teríamos experimentado o poder de Deus de uma forma sobrenatural, e as coisas teriam sido restauradas na presença do Senhor. A pergunta de Deus mostra a dificuldade que eu e você temos de discernir, querido, discernir a fonte, a raiz dos nossos sentimentos. E a gente vem no mundo, o mundão diz assim, não, você tem que extravasar, você tem que extrapolar, você tem que jogar fora. Eu já entendo que a gente precisa jogar no altar. Eu já entendo que aqui na presença de Deus, a gente pode se debruçar, pode chorar, pode arrebentar o nosso coração na presença dEle, que a gente vai sair melhor. A gente vai sair curado, a gente vai sair restaurado, a gente vai sair liberto. Primeira pergunta, onde estás? Não se esconde, não vai para longe, vem para perto. Porque quanto mais a gente se distancia, mais vulnerável a gente fica. A segunda pergunta é, por quê? Por que está deixando? Né? Esses dias alguém estava dizendo, pastor, eu estou com raiva desse coronavírus. Eu falei assim, eu também. Né? Mas a gente não enxerga onde ele está, a gente não sabe como ele está agindo, né? A gente não tem como se defender dele. Então, onde é que a gente encontra segurança? Eu falei, vem para o altar comigo, porque é o único lugar seguro. A nossa ira não vai resolver, mas no altar nós experimentamos o poder do Senhor de uma forma libertadora e restauradora sobre as nossas vidas. Se está irado, querido, pergunta, deixa Deus entrar com a pergunta dele. É interessante que quando fala para Jonas, Deus havia acabado de salvar uma nação inteira. 120 mil pessoas experimentaram, por intermédio do próprio profeta, né, o poder restaurador do Senhor. E aí, de repente, está lá no final do livro, esse homem está lá questionando, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito misericordioso, eu sabia, por isso que eu não queria ir. Por isso que o Senhor mandou e eu fui para outro lugar. E aí Deus vem e fala assim, querido, é razoável? Esse sentimento é razoável? Agora, querido, quantas vezes nós estamos deixando que os sentimentos invadam o nosso coração a ponto da gente não se alegrar com aquilo que Deus está fazendo? Quem acredita que Deus está agindo nesse tempo? Né? Ontem eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja, eu estava dizendo assim, que esse tempo, né, é um tempo onde os nossos olhos não alcançam a plenitude dele, e a gente tem um lugar só para correr, o Senhor. A gente não está podendo fazer muita coisa, a gente faz o que é possível, mas o nosso possível é muito pouco. E de repente Deus supre a nossa necessidade, a necessidade da igreja de uma forma sobrenatural, né? Provando que é Ele que sustenta a gente, que não é a nossa correria que resolve, que é Ele que sustenta, que é Ele que ampara, que é Ele que resolve, e que nós podemos nos mover naquilo que Ele traz como direção
sobre as nossas vidas. Você tem conseguido discernir a origem da sua ira, querido? Será que Deus pode mudar a situação? Pode mudar a história? Pode mudar a trajetória? Terceira pergunta. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Ao que Deus respondeu: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu estava lendo numa outra tradução esse versículo, e ele diz assim: Viste bem, eis que eu estou vigiando para fazer cumprir as minhas palavras. Para fazer cumprir as minhas palavras. Eu entendo, querido, que essa pergunta ela é importante para as nossas vidas, porque talvez aqui resida uma das maiores dificuldades que nós temos em nossa caminhada cristã. Deus está trazendo uma direção para Jeremias. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que Deus está chamando Jeremias. No versículo 9, ele diz assim: Veja que coloquei as minhas palavras na tua boca. Ele já tinha determinado, já tinha chamado, já tinha tido um diálogo. Jeremias já tinha tentado escapar da direção que Deus estava trazendo para a vida dele, alegando ser ele ainda muito criança, muito novo para assumir a responsabilidade que Deus estava colocando na vida dele. E Deus vai cercando, e vai fortalecendo a vida dele, encorajando a vida dele a responder ao chamado que Deus havia para ele. E no versículo 9, Deus fala assim: Veja que coloquei as minhas palavras na tua boca. E o versículo 10 diz assim: E te dei autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrancar, e para plantar e edificar. E é aí que surge, é nesse contexto que surge essa pergunta. E Deus fala assim: o que você está vendo? Tem um chamado? Tem uma palavra colocada? Tem uma autoridade depositada sobre a vida dele? E vem uma pergunta, que parece que não tem muito sentido dentro daquilo que está acontecendo. E aí Deus fala: viste bem, isto significa que estou vigiando e certamente realizarei, cumprirei todas as minhas palavras sobre a sua vida. Queridos, eu e você, nós recebemos a salvação pela graça. Eu e você sabemos que Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário, que o Senhor nos confiou, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, que o Senhor nos confiou uma palavra para que nós pudéssemos caminhar, que nos deu um ministério de reconciliação, confiou uma palavra de reconciliação, nos fez embaixadores para que nós pudéssemos falar em nome dele na terra, e está disposto a confirmar toda palavra liberada por ele, com sinais, prodígios e maravilhas, segundo o Evangelho de Marcos. Agora preste atenção, querido, aquilo que ele está dizendo para Jeremias.
Ele fala assim: coloquei a minha palavra na tua boca. E é com essa palavra que eu tenho compromisso. Eu te dei autoridade, a minha autoridade eu coloquei sobre a sua vida. E é com essa autoridade que eu estou comprometido. Ele não está comprometido com qualquer palavra. Ele está comprometido com a palavra que Ele coloca na nossa vida. Com aquilo, quando eu absorvo a palavra dEle e eu começo a me mover pela palavra dEle, Ele está comprometido com ela. Ele está comprometido. Deus disse exatamente isso para Jeremias. Coloquei a minha palavra e coloquei a minha autoridade sobre a tua vida. Mateus 6, 22 a 23, Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se você se move por aquilo que eu oriento, se você caminha com a minha autoridade, todo o teu corpo será luminoso. Todo o teu corpo será luminoso. A pergunta de Deus, ela revela a nossa dificuldade de ver e como a maneira que nós vemos influencia a nossa caminhada. Né? A gente anda muito mais pelo que vê do que pelo que crê. A gente anda muito mais por aquilo que os nossos olhos contemplam, por aquilo que os nossos ouvidos escutam, porque às vezes a gente vê com os ouvidos e a gente deixa de ver de acordo com aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Quantas decisões, queridos, são tomadas pelo que os nossos olhos carnais, naturais, estão vendo? Quantas decisões nós tomamos pelas converseiras que a gente escuta? Como você tem visto as coisas, querido? Deus deseja te dar olhos para você ver. Ele confiou para você uma palavra que tem poder de arrancar, que tem poder de destruir, que tem poder de quebrar, que tem poder de mudar as coisas. E é por essa palavra que Ele quer que eu e você estejamos nos movendo. Ele confiou autoridade, lembra de Mateus 28? Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. E eu envio você debaixo dessa autoridade. Como você vê, querido? O que você vê? O que você tem visto nesse tempo? Às vezes a gente só vê destruição e a gente se move por aquilo que os nossos olhos veem. E por isso é que tem muitas coisas naufragando, quando poderiam estar sendo restauradas pelo poder do Espírito Santo. A quarta pergunta e penúltima, daqui a pouco já estamos quase terminando, está lá em Lucas 12, 20. Lucas 12, 20. Né? É um texto interessante, porque ele está num contexto, e essa pergunta do Senhor Jesus, ela confronta diretamente o engano do nosso coração em relação à nossa segurança. Então diz assim, o versículo 20: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E ele está falando de um homem que teve uma safra recorde, né, como a nossa nação teve uma safra, uma super safra. E ele diz assim: agora eu vou ampliar os meus celeiros, e vou ampliar os meus celeiros, vou aumentar todos eles, e depois que eu tiver com tudo aquilo que eu produzi guardado, armazenado, eu vou dizer assim: agora sim, agora eu estou seguro. Agora eu estou seguro. E aí o Senhor diz assim: não sabe nada, tadinho, não sabe nada. Né? Não sabe nada.
Eu falei assim, e se a próxima senha for a tua? Tudo que você conseguiu vai ser para quê? Às vezes para gerar confusão na vida dos outros. Né? Porque a gente vê o que tem de família encrencado por causa de herança. Né? Brigando por coisas que os pais deixaram. Se tornando inimigos por coisas que os pais deixaram. Agora, querido, onde é que está a tua segurança? Está no seu trabalho? Está no seu dinheiro? Está na sua conta bancária? Essa crise toda da pandemia fragilizou todas as coisas. E a gente descobriu que tudo é muito mais frágil do que a gente imagina. Tudo é muito pequeno. E às vezes, querido, a gente gasta a maior parte do nosso tempo construindo celeiro, querendo aumentar celeiro e ampliar celeiro, e celeiro, e celeiro. A nossa agenda gira em torno daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está tentando conquistar, a ponto de não sobrar mais tempo para Deus. E a gente não percebe que essa escolha, querido, só coloca a gente num alicerce que não garante nada. Quanto você tem gasto do seu tempo na verdadeira segurança? Quanto eu tenho gasto do meu tempo na verdadeira segurança? Às vezes, em nome da falsa segurança, a gente entra por caminhos de infidelidade. Porque a gente quer se sentir amparado e seguro. Aí o Senhor vem e diz assim, louco. Não percebeu a fragilidade? É uma pergunta interessante essa. E a última pergunta, querido, que eu queria que você pensasse comigo nessa noite. Está lá em Isaías 6, no versículo 9. E a pergunta é, depois de um tratamento de choque na vida de Isaías, Deus faz essa pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu não sei se você já parou para perceber, querido, parou para pensar, né? Quando eu estava refletindo nessas perguntas de Deus, eu fiz uma retrospectiva da minha vida, antes da conversão e depois da conversão. E eu comecei a lembrar de muitas rodas de conversa, antes da minha conversão e depois da minha conversão. E nessas rodas de conversa, antes da conversão, normalmente aconteciam nos bares, né? E naquela roda de conversa, a gente tinha solução para o mundo inteiro. É verdade ou não? A gente estava meio aquecido pelo fogo das trevas, e a gente conversava, e a gente naquela conversa tinha solução para o mundo inteiro. Alguém já teve essa sensação, não? Mas depois de convertido também, né? A gente conversa, a gente se reúne, e quantas opções surgem, não é assim, mas se ele fizesse isso, se ele fizesse aquilo, se ele fizesse aquilo outro, se ele fizesse assim, né? As coisas se resolveriam. Então, as nossas rodas de conversa, elas oferecem muitas soluções, mas são só rodas de conversa.
são apenas rodas de conversa. A gente está sempre trocando conversa. Agora, querido, a pergunta de Deus é importante, porque ela vem num momento de crise na vida do povo de Israel, e ela vem num momento de crise na vida do profeta. Tem uma crise nacional e tem uma crise pessoal. Deus ministra, Deus incendeia o coração do profeta, e aí coloca essa pergunta para ele, dizendo assim: queridão, você está afim mesmo de resolver as coisas? Você está afim de resolver as coisas? É mais ou menos isso, querido. Porque às vezes, né, a gente fala assim, né, se todo o povo de Deus orasse, nós somos 30% da população brasileira, se todos nós orássemos, e aí a gente fica esperando todo mundo se movimentar para que a gente entre num movimento de oração. Enquanto o povo não entra, é só roda de conversa. Aí é mais ou menos isso que Deus está tratando com Isaías. Ele diz assim: querida, é você e eu o negócio. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? E aí, querido, eu fico imaginando aqui, há um chamado de Deus para a oração. 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Isso tem que deixar de ser roda de conversa. E tem que ser posicionamento. Porque senão a gente vai continuar a vida inteira falando, e Jesus vai voltar, e nós vamos estar falando que se nós orarmos o negócio resolve. Mas enquanto esse movimento não alcança o coração de todo mundo, a gente também não se envolve. 1 Timóteo 2, 1 e 2, ele diz: antes de tudo, que se faça o uso, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, para que a gente possa provar do melhor de Deus nas nossas vidas. O Salmo 141, 5, o finalzinho do versículo é um negócio muito interessante, onde ele diz assim: continuarei, ainda que eu possa estar sofrendo a afronta do justo, ele diz assim: continuarei a orar contra os feitos dos ímpios. Continuarei a orar contra os feitos dos ímpios. Queridos, quantas coisas a gente já se acomodou, a gente sabe que é coisa de ímpio, mas a gente já não ora mais. 1 Samuel 12, 23, o profeta diz assim: longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Jesus orou o tempo todo e nada fez sem consagrar-se em oração. Há um chamado para a oração. E Deus pergunta: quem eu enviarei? Há um chamado de Deus para crescermos na palavra. Há um chamado de Deus para crescermos na palavra. Esses dias estava correndo um postzinho do Piper no WhatsApp, e ele dizia assim: o diabo tem 168 horas na semana para contaminar sua mente. E ele dizia assim: você acha que com 10 minutos em contato com a palavra você vai manter a sua mente renovada? Nós precisamos conhecer, querido, o Senhor da palavra. E precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos nos aprofundar no Senhor da palavra e precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Conhecer profundamente a palavra do Senhor.
Oséias 6,3 diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No 4,6 ele diz: o povo que se chama pelo meu nome está sendo destruído porque não me conhece. O Salmo 119, se você ler, você vai perceber que cada versículo, cada pedacinho, cada perícopezinha tem uma exortação para que a gente se aprofunde na palavra. Ele diz: a palavra é a razão, é ela que me sustenta, ela que me livra da minha angústia. Eu estava no pó, mas a palavra do Senhor me vivificou. Entra no Salmo, você descobre o poder da palavra sobre as nossas vidas. Há um chamado para a gente se aprofundar na palavra. E eu não estou falando de estudo bíblico, querido. Eu estou falando você com a palavra, eu com a palavra. O quanto tempo eu gasto para a palavra. Há um chamado de Deus para servir. Há um chamado de Deus para servir. 1 Pedro 4, a partir do verso 7, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Ele diz: sede sóbrios a bem das vossas orações. O amor cobre multidão de pecados. Ele diz assim: oferece a tua vida para servir. Ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. Queridos, quando a gente entende aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, você se oferece, Deus te usa de uma forma poderosa. Há um chamado para compartilhar o Evangelho. E aqui não é esquema, é mandamento, é ordem, mandato de Deus para as nossas vidas. Você está no lugar que você está, você mora no lugar que você mora, você trabalha onde você trabalha, você estuda onde você estuda com um propósito. E o propósito não é só o aperfeiçoamento, querido. O propósito não é só o sustento. O propósito é manifestar a glória de Deus. Os 4 evangelhos terminam com palavras de ordem. Com palavras de ordem. Faça discípulos, prega o evangelho a toda criatura. Vocês são testemunhas dessas coisas, nós somos testemunhas dessas coisas. Vão até a cidade, aguardem até que sejam revestidos. E João 20, 21 e 22, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio você. A quem enviarei? É uma pergunta, querido, que quebra com todas as nossas desculpas, que quebra com todas as coisas atrás das quais nós nos escondemos, e mexe profundamente com o nosso coração. Você deseja ver o milagre acontecendo na sua casa, querido? De uma forma poderosa? Deseja ver o milagre de Deus acontecendo no meio da sua família de uma forma poderosa? Deseja ver o milagre de Deus acontecendo no seu trabalho de uma forma poderosa? Deseja ver o milagre de Deus acontecendo no lugar onde você estuda de uma forma poderosa? Deseja ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo, seguindo você que professa a fé em Cristo Jesus? Então pensa nessa pergunta. Porque ela vem num momento de crise nacional e num momento de crise pessoal. Quem já, por causa da sua crise, não deixou escapar a oportunidade de abençoar? Eu não estou bem. Parece que é quando a gente não está bem que Deus cria um monte de oportunidade. É ou não é? Eu estou lá lamentando, puxa, mas eu estou numa crise, daí aparece uma oportunidade. Oh Deus, eu estou aqui com a minha fé no pó. E aí Deus me chama para gerar fé na vida de alguém.
porque não são as minhas circunstâncias, querido, é a minha dependência de Deus, é a minha rendição diante do Senhor. Essa pergunta vem para mostrar que é Ele e não nós. O fogo vem do céu. O fogo que a gente produz é estranho. Mas o fogo que Deus produz nos impulsiona para fazer a vontade dEle em todo canto que a gente vá. Em nome de Jesus. Onde estás? Está indo para perto ou para longe de Deus? Por que você está irado? Por que o teu semblante está caído? É razoável a tua ira? Deus pode resolver ou não? Como estão os teus olhos, querido? O que você está vendo? Tem uma palavra confiada para nós. Tem uma autoridade depositada sobre a igreja. Onde você tem posto a tua segurança? E o que você está apresentando que tem impedido você de ir para a presença de Deus? Em oração, na palavra, no serviço, na evangelização. O que está impedindo? Você pode ficar em pé? Tem mais perguntas de Deus na Bíblia do que a gente imagina. Eu só queria te desafiar a pensar em algumas delas. Porque todas elas oferecem a possibilidade de você experimentar o melhor de Deus na sua vida, o melhor de Deus na sua casa. Deus vem com uma palavra de redenção. Ele sabe da inclinação do nosso coração e Ele sabe que o nosso coração, quando a gente falha, querido, a gente corre para longe dEle. Quando nós deveríamos correr para Ele. Onde você está, querido? Para onde você está correndo? Ele sabe que a gente se esconde e quando a gente é descoberto, a gente é bom de justificativa. A gente se justifica demais. E Deus está querendo só arrependimento. Só arrependimento. Onde, para onde? Querida, aí na sua casa, aqui na casa do Senhor. A história de Adão e Eva, querido, embora revelem que nós fazemos exatamente igual, elas não estão ali para que a gente se justifique nela. Elas estão ali mostrando para a gente que tem um caminho melhor, que tem um caminho que a gente pode provar do melhor de Deus.
Às vezes a gente vai deixando a ira dominar o nosso coração. E a gente sempre tem uma razão para ela. Querido, vem resolver no altar. Vem resolver no altar. Porque Deus não quer separação, Deus não quer divisão. Se tem algo deixando você irado, querido, pode saber que não é Abel o problema. Coloque seu coração diante de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te ajudar a perceber a origem, a causa. Porque depois que você elimina Abel, querido, o processo seguinte na vida de Caim foi perca da visão totalmente e isolamento. Ele não melhorou a situação, piorou. O que você vê, querido? Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tem uma palavra de Deus sobre a minha vida. Tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida. E essa palavra, Deus zela por ela. Tem uma autoridade que foi confiada para nós, querido. Tem uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Para pisar serpentes, para pisar escorpiões. Uma autoridade que Deus tem compromisso com ela. Coloque o teu trabalho na mão do Senhor, querido. Não pense que a tua segurança está nele. A tua segurança está no Senhor, que fez céus e terra, que é dono do ouro e da prata, que tem o poder e a capacidade de chamar à existência o que não existe, que mediante o poder da palavra dele deu ordem no caos, no início da criação, e as coisas foram acontecendo. E Hebreus diz que é com esta palavra que ele sustenta todas as coisas. Tem um chamado de Deus, querido, para oração, tem um chamado de Deus para a palavra, tem um chamado de Deus para o serviço, tem um chamado de Deus para sermos corpo de Cristo. Nesse tempo tão complicado, diga para o Senhor hoje. A pergunta de Deus teve uma resposta de Isaías. Você é a solução de Deus, querido. Eu sou a solução de Deus para esse tempo. Não é com outro que Deus está falando. É com você, comigo. É conosco. É com você que me ouve. Isaías deu como resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O altar não vai estar mais vazio, eu vou para a oração. A minha palavra não vai ficar mais esquecida na estante, eu vou me alimentar dela. Os meus dons serão colocados a serviço. Da minha boca vai sair palavras de bênção e palavras de cura. Eu vou dividir com todos que não te conhecem aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Se Deus está falando contigo, querida, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Eu quero te pedir que Deus venha com o poder dEle, com o fogo dEle sobre nós. Nos faça a labareda dEle nesse tempo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te engrandecer, Pai querido, nesta noite. Deus querido, nós como seres humanos, Pai, temos muitas perguntas. Oh Deus querido, mas
Ó Deus querido, eu quero confessar aqui junto com meus irmãos, Pai. Ó Deus querido, que as nossas perguntas, ó Deus querido, na maior parte delas, ó Deus, tem muito a ver com o nosso interesse, com a nossa insatisfação, ó Deus, com as nossas dificuldades, com a nossa curiosidade. Mas, Pai, eu quero render a minha vida e quero consagrar a vida de meus irmãos, ó Deus, para que possamos mergulhar nas perguntas que o Senhor faz, porque elas, ó Deus querido, elas destroem, Pai querido, sofismas, elas destroem enganos da nossa alma, ó Deus, e nos levam, nos aproximam do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos confessar aqui, Deus, ó Deus, que muitas e muitas vezes, ó Deus, nós agimos exatamente como nossos irmãos lá do início, Pai. Ó Deus querido, quando, ó Deus, vacilamos, ao invés de correr para os teus braços, nós corremos para longe do Senhor, e o Senhor vem atrás, o Senhor vem com tua graça, vem com tua misericórdia, Pai querido, ó Deus, tentando resgatar as nossas vidas, e nós começamos a justificar. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, sonda o nosso coração, Pai. Ó Deus querido, ó Deus, examina a nossa vida, Pai. Ó Deus querido, se nós temos deixado, Pai, a ira dominar o nosso coração, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a pensar, ó Deus, na pergunta do Senhor, ó Deus, porque ela promove cura, ela nos aproxima do Senhor, Pai querido, e restaura a nossa alma. Deus, ajuda, Senhor, ó Deus querido, em nossa incapacidade de enxergar, Pai. Ó Deus, o Senhor confiou uma palavra, o Senhor depositou sobre nós a autoridade, ó Deus querido, que pode, ó Deus querido, mudar, Pai querido, uma situação, que pode curar uma vida, uma família, uma nação, ó Deus querido, que pode, ó Deus querido, derramar graça por onde quer que a gente vá. Deus, mas muitas vezes os nossos olhos nos impedem de ver, Pai, aquilo que o Senhor deu para nós, e acabamos nos movendo por aquilo que nós enxergamos. Por isso é que nós seguimos muitas vezes o padrão do mundo, Pai. Ó Deus, amaldiçoando quando deveríamos abençoar, liberando palavras de destruição quando temos palavras de vida para liberar, agindo, Pai, como se não conhecêssemos o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Muda a nossa visão, muda a nossa maneira de ver, Pai. Deus, e ajuda-nos a entender, Pai. Ó Deus querido, há uma crise nacional, há uma crise mundial. Ó Deus querido, ajuda-nos a entender, Pai, que no meio dessa crise, ó Deus, assim como o Senhor fez com Isaías, ó Deus, o Senhor está dizendo a quem, com quem? Ó Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor está falando com meus irmãos, Pai. Ó Deus, nós somos parte, ó Deus, da solução que o Senhor tem para o mundo inteiro. Ajuda-nos a não empurrar isso para frente, Pai. Ó Deus querido, e a responder, Deus é comigo, sou eu quero ser parte. Eu respondo, Pai. O altar não vai estar mais vazio, a palavra não vai estar mais encostada, ó Deus, os meus dons não serão mais, ó Deus querido, dispensáveis, ó Deus querido, as pessoas que estarão perto de mim, ó Deus querido, verão que o Senhor é Deus e saberão, ó Deus, que a vida vem do Senhor e o Senhor pode todas as coisas. Põe a tua mão de poder sobre nós, Pai. Ó Deus, e restaura as nossas vidas. Nós nos rendemos ao Senhor. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.